Boa tarde a todos. Hoje, 20 de março, nós estamos iniciando a primeira palestra neste segundo ciclo internacional de palestras de arte e fé, arte sacra, cultura, história e patrimônio. Eu sou professora Márcia Valéria, de História da Arte na Unirio, coordeno o projeto Igrejas Históricas no Rio de Janeiro e junto com o Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, nós estamos organizando esse ciclo de palestras. Tenham uma boa tarde, sejam muito bem-vindos a esta sala, um retorno após o recesso das festas de fim de ano. Então, estamos hoje reiniciando o nosso ciclo. Passo a palavra agora à museóloga Marli Assis Martins, que vai fazer a saudação a vocês. Obrigada. Boa tarde, eu sou a museóloga Marli Assis Martins, em nome do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, dos seus diretores, cônego Cláudio dos Santos, padre Wanderson de Oliveira, toda a equipe do Museu de Arte Sacra, dou as boas-vindas aos palestrantes dessa tarde e nossos agradecimentos bem profundos pelo aceite desse convite, que para nós é extremamente importante, porque é uma maneira, nessa época, né, que conturbada, de estarmos propagando nossos saberes, uma troca de saberes de várias instituições, de vários países. Então, em nome do museu, meus agradecimentos e que tenhamos uma tarde profícua. Obrigada. Eu vou fazer as honras da sala e serei a moderadora nesta mesa, com um enorme prazer. Gostaria de apresentar o professor Eduardo Manuel Alves Duarte. Ele é coordenador de mestrado em Museologia e Museografia, professor auxiliar da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, com doutoramento em Belas Artes pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. O professor hoje vai nos abrilhantar com sua palestra e espero poder estarmos atentos aos seus conhecimentos. Obrigada, boa tarde, professor. É com o senhor a palavra. Muito boa tarde, professora Márcia Valéria. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer à professora Márcia Valéria Rosa o convite, que é extensivo também ao seminarista Fernandes Elias, à professora Marli Assis Martins, que está aqui também presente, naturalmente, à professora Fátima Carrasa e ao doutor Fernando Ramos Porto. Quero também fazer uma pequena correção ao meu atual currículo. A culpa é minha, não foi só agora ao ouvir a apresentação simpática que a senhora professora Márcia Valéria fez. Eu já não sou coordenador de mestrado de Museologia e Museografia. Já fui 4 anos, neste momento sou professor do mestrado, em 2 cadeiras, mas atualmente sou diretor do Departamento de Ciências de Arte e do Património da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. E começarei então a minha apresentação, e uma vez mais cumprimentando todos os presentes e naturalmente agradecendo este convite que muito me honra, exatamente de falar sobre arte sacra, cultura, história e património, que caminhos, que futuro. Então eu vou compartilhar a tela. Por questões da net vou desligar a minha câmera, como já tinha dito, se não se importam, e vou então compartilhar a tela. Abrindo. Agora
Ecrã cheio. Aí, certo. Obrigado, muito obrigado. Então, vamos falar, enfim, este convite feito pela professora Márcia Valéria Rosa, minha querida amiga, que eu conheci exatamente alguns num destes congressos, que acho que de facto fundamentais, o aprofundamento entre, enfim, Portugal e o Brasil. Eu muitas vezes digo que eu não me sinto estrangeiro no Brasil, não é? E eu julgo que muitos brasileiros também não se sentem estrangeiros em Portugal, porque de facto temos tanta coisa em comum que acho que é absolutamente fundamental, enfim, partilharmos experiências, como iremos ver. Eu julgo que hoje em dia, e a ideia não é minha, enfim, eu colaboro apenas nesta ideia, cada vez mais precisamos de equipas multidisciplinares para trabalhar todas estas questões ligadas à cultura, à história, da arte, à estética, ao património, à arte sacra também, com certeza, e, portanto, o título da minha comunicação será exatamente este que estão a ver: arte sacra, cultura, história e património, que caminhos, que futuro. O sumário do que eu vou referir basicamente é, enfim, muito sumariamente, desculpem a redundância, as metodologias de investigação, porque quando nós falamos nestas questões do património, há uma questão que é importante, que são as metodologias de investigação. Uma ideia que é do professor Fernando António Batista Pereira, meu querido colega da faculdade, que num texto de 2018 avança com esta ideia absolutamente original, que é o campo expandido dos estudos do património, que nós iremos falar, e eu vou tentar colocar esta ideia também na questão da arte sacra, e depois irei falar do caso da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e, finalmente, o futuro. Portanto, o futuro, o que é que nós podemos fazer de futuro ligado exatamente a estas questões do património, da história e, finalmente, da cultura. Bom, muito rapidamente, não vos vou amassar, as metodologias de investigação, enfim, eu dei durante alguns anos cadeiras ligadas às metodologias de investigação e, evidentemente, que nas metodologias de investigação nós temos um nome, que para mim, enfim, é um nome essencial, e julgo para todos, que é Humberto Eco. E nas metodologias de investigação nós temos desde logo, digamos, uma abordagem que deve ser dupla. Por um lado, as metodologias de investigação em si, isto é, como é que eu faço um trabalho científico, como é que eu faço um trabalho académico, que normas é que eu utilizo, portanto, norma portuguesa, a APA, a Harvard, enfim, o que seja, e o trabalho, como todos sabem, é como se faz uma tese de Humberto Eco, enfim, ainda hoje um texto fascinante sobre metodologias de investigação. Como tudo o que o Humberto Eco fazia, é de facto uma obra absolutamente essencial, fascinante, a descobrir e a redescobrir, a reler muitas vezes também. Depois, metodologias de investigação, propriamente ditas na história da arte. Há metodologias de investigação na história da arte, há metodologias de investigação na teoria da arte, no património. Depois, cada um dos autores terá a sua, digamos, visão da história da arte, da teoria da arte, do património. Portanto, digamos que as metodologias de investigação se dividem exatamente nestes dois pontos. Metodologias de investigação em si, isto é, que trabalho é que eu quero fazer, que normas é que eu devo cumprir, enfim, os trabalhos devem ter sempre, com certeza, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, devem ter uma tese, enfim, o que seja, e depois as metodologias de investigação de cada um destes grandes núcleos, não é? Desta grande constelação ligada exatamente à arte, e que nós temos a história da arte, a teoria da arte, o património, a museologia, a museografia, a curadoria e tantas outras, não é? Um autor que eu gosto muito de citar, porque é um clássico e nós devemos aprender sempre com os clássicos, é o Horácio, não é? Célebre, enfim, poeta
escritor romano, não é? Do século I a.C., e ele tem na arte poética exatamente uma obra interessantíssima. Direis vós que a pintores e a poetas igualmente se concedeu desde sempre a faculdade de tudo ousar. É uma frase interessante, dizendo no fundo que os poetas e os artistas, os pintores neste caso, se quisermos os artistas todos eles, podem ousar. Não é? Podem criar. No fundo é a questão da criação que está aqui e a possibilidade dessa criação, não apenas de pintores e de poetas, mas a todos os artistas, não é? Escritores, enfim, dançarinos, músicos, compositores, o que se quiser. E depois uma regra também, um conselho muito interessante: faz tudo o que quiseres, contando que o faças com simplicidade e unidade. Eu costumo dizer, enfim, aos meus alunos, que é o mais difícil. Isto parece muito fácil, fazer com simplicidade e unidade, mas, enfim, caímos quase naquela velha frase, velha, enfim, que não é assim tão velha como isso, do Ludwig Mies van der Rohe, não é? Less is more, não é? Portanto, o que é difícil é fazer simples, não é? E se nós fizermos as coisas de forma simples, elas têm naturalmente uma grande unidade, e é o melhor, não é? Portanto, fazer tudo com simplicidade e unidade, que é, obviamente, bastante difícil. Outra questão importante que o Horácio também nos diz é que ser sabedor é o princípio e a fonte do bem escrever. Portanto, nós só conseguimos escrever se soubermos o que vamos escrever. Que ideias é que temos, não é? Eu tive o meu orientador, enfim, de certa forma quase o meu mestre na História da Arte, o professor José Fernandes Pereira, infelizmente já falecido em 2012, que dizia uma coisa que eu nunca me esqueci. E ele dizia que era muito importante nós escrevermos, porque quando nós escrevemos, nós estamos a pensar, nós estamos a raciocinar. E de facto é verdade. Ele dizia, tens que escrever. Essa ideia, eu tenho uma ideia, escreve. Porque quando escrevemos, nós temos ideias. E de facto é verdade. Bom, agora a questão do escrever, como sabem, quer dizer, há poetas que têm quase dias e horas para escrever e conseguem escrever poemas. Há outros que escrevem quando está a chover ou quando está a bom tempo. Pronto, isso depois é uma questão, enfim, pessoal. De qualquer forma, é muito importante saber. Porque se eu souber, eu consigo escrever. Mas ao escrever, eu também vou tendo ideias. E depois outra questão importante, que tem muito a ver com a história da arte também. Há quem discuta se o bom poema vem da arte, se da natureza. Cá por mim, nenhuma arte vejo sem rica intuição e tampouco serve o engenho sem ser trabalhado. Cada uma destas qualidades se completa com as outras e, amigavelmente, devem todas cooperar. Ora bem, esta é uma questão importante e, no fundo, é a questão que nós já vamos ver a seguir da teoria e da prática. Portanto, para ser um bom poeta, criar um bom poema, isso pode vir da natureza. Claro, a natureza, o dom, se quisermos, o talento que cada um pode ter. Mas esse dom, esse talento, também tem de ser trabalhado. E isto é muito importante. Porque se não for trabalhado, ele não vai aparecer. E daí termos o próprio Vitrúvio, não é? O grande teórico da arquitetura, no seu célebre trabalho de 35 a 25 a.C., dizia exatamente isso. A teoria e a prática. O que ele está a dizer é que os bons arquitetos têm que saber a teoria, mas também têm que saber a prática. E o que ele escreve é: por isso, os arquitetos que exerceram sem uma formação teórica, mas apenas com base na experiência das suas mãos, não puderam realizar-se ao ponto de lhes reconhecerem autoridade pelos seus trabalhos. Portanto, exatamente porque lhes faltava a teoria, não é? Também aqueles que se basearam somente nas teorias e nas letras foram considerados como perseguindo a sombra e não a realidade. Todavia, os que se aplicaram numa e noutra coisa, como que protegidos por todas as armas,
atingiram mais depressa com prestígio aquilo a que se propuseram. Portanto, o arquiteto tem que saber teoria, o arquiteto tem que saber prática. E quem diz o arquiteto diz naturalmente o artista. É muito importante a teoria e a prática, não é? Um artista pode saber a teoria, mas se ele não conseguir, enfim, materializar essas ideias, essa teoria, enfim, não é artista. Por outro lado, se uma pessoa só sabe prática, bom, pode ser um pintor, mas não é um pintor de belas artes, pode ser um pintor de paredes, não é? Pintor de construção civil, que, aliás, tem o seu papel importantíssimo na sociedade, atenção, não é? Pode ser um canteiro, não é? Mas não será um escultor. Portanto, é muito importante a teoria e a prática. Eu até costumo dizer aos meus alunos, na brincadeira, assim, atenção, que as aulas teóricas e a teoria da arte não é uma invenção minha. Sabem quem é o responsável? É o senhor Leão Batista Alberti. Ele é que, pela primeira vez, começou a dizer que, atenção, que os artistas não são apenas pessoas que sabem fazer coisas, que sabem pintar, que sabem misturar tintas, que sabem partir pedra. Não, têm que saber teoria, têm que saber história, têm de saber literatura. E isso, obviamente, já o Vitrúvio tinha referido. Vitrúvio, nesta célebre passagem, no livro 1, capítulo 1, diz que o arquiteto deve saber arte literária. Portanto, basicamente, o arquiteto deve saber ler e escrever e deve ter conhecimento da história. Deve ser um desenhador. Deve saber geometria, ótica, aritmética, enfim, as proporções, naturalmente. Conhecimento histórico. Deve saber filosofia. Deve saber música, por causa, outra vez, da questão da matemática. As harmonias. A matemática, naturalmente. A medicina. A medicina era muito importante, por exemplo, para os romanos, para saber, por exemplo, como é que os edifícios deviam de estar situados. Quais eram os melhores ventos. Qual a melhor atmosfera. Qual a melhor localização para um edifício. Deve saber direito e astronomia também. Portanto, o saber do arquiteto para o Vitrúvio é como o saber, digamos, para o artista. E hoje, em dia, como nós iremos ver, o próprio historiador de arte deve saber um pouco de tudo. Claro que hoje em dia os conhecimentos são muito mais aprofundados do que na época de Vitrúvio, evidentemente. E daí ser importante, como iremos ver, as tais equipas multidisciplinares. Bom, falando também dos grandes, enfim, teóricos da história da arte, temos Júlio Carlo Argan e Maurizio Faggiolo com o Guia da História da Arte, um livro de 1977, em que os dois fazem uma abordagem da história da arte, das metodologias da história da arte, não é? Uma visão formalista, uma visão iconológica, uma visão sociológica e semiológica ou estruturalista. Aliás, enfim, a história da arte pode ser dividida nestas 4 categorias. Cada um escolhe a que mais admira. Enfim, como iremos ver, há pessoas mais formalistas, há outros mais ligados à sociologia, há outros mais ligados à iconografia e à iconologia, outros mais à semiótica. São diferentes visões que se completam, não é? Que se completam. Não há uma melhor e outra pior, não é? E a graça de tudo isto é que a arte está para além de tudo isto, como iremos ver, não é? A arte e esse fenómeno que o homem chama arte está para além de tudo isso. Quer dizer, não é só forma, não é só conteúdo, iconografia, não é só a relação com a sociedade, não é só a semiótica, é muito mais do que isso. Outro livro de Laurie Schneider Adams, As Metodologias da Arte, uma introdução. Esta autora vai também dividir a história da arte em 6. Reparem, elas andam sempre 4, 5, 6, andamos sempre por aí. E ela refere formalismo e estilo, que é a primeira base, não é? Digamos assim, da história da arte, que vem, no fundo, do próprio Winckelmann.
A iconografia, de Warburg, naturalmente, e de Panofsky, entre outros. As aproximações culturais, em que ela destaca a questão do feminismo e do marxismo. A biografia e a autobiografia, é muito importante a biografia e a autobiografia na história da arte, desde o Vasari. É muito interessante que nós, muitas vezes, conhecemos a história da arte graças às biografias dos artistas, e se os artistas escreveram autobiografias, melhor ainda. É por isso que eu acho cada vez mais importante conhecermos o pensamento do próprio artista, não é? E daí ser muito importante fazerem-se, por exemplo, entrevistas aos artistas. Ler, publicar aquilo que os artistas escreveram. Os seus pensamentos, as suas ideias, as suas dúvidas, os seus esbocetos, tudo isso é fundamental para conhecermos a obra de um artista. Até a biblioteca que o artista tem em casa. Por exemplo, o que é que ele leu? O que é que ele tinha? Reparem, é fascinante nós conhecermos as bibliotecas. E isso é muito interessante porque, por exemplo, o Warburg vai exatamente ter esse conceito da biblioteca. Depois a semiótica, enfim, mais ligada também à pintura, ao século XX, com o estruturalismo, o pós-estruturalismo e o desconstrutivismo, e depois a psicanálise, que também será uma vertente importante que está ligada à história da arte. Anne Daleva, outra autora com métodos, e teorias da história da arte, uma divisão em 5, é curioso, análise, outra vez, no 4, 5, 6, reparem, não andamos muito além disto. Análise da forma, símbolo e signo, ela tem uma relação um pouco diferente das anteriores, em que a partir da forma do símbolo e do signo ela entra no formalismo, na iconografia, na iconologia e na semiologia. Depois os contextos artísticos, no fundo, com o marxismo, feminismo, sexualidade, os LGBTI studies, os cultural studies e a teoria pós-colonial, que hoje em dia, enfim, estão muito na moda, desculpem a expressão, mas é verdade. A questão da psicologia e a percepção da arte, que tem a ver com a psicanálise e a relação que a psicanálise tem, e a própria psicologia, naturalmente, com a história da arte, que vem desde, enfim, dos estudos, enfim, pioneiros, enfim, também, por exemplo, de Freud, não é? É curioso que os psicanalistas têm muita tendência para perceber, para estudar e para conhecer e para citar a arte e as manifestações artísticas. Isso é muito curioso. A hermenêutica, que tem a ver, no fundo, com com estas escolas mais do século XX, o estruturalismo, o pós-estruturalismo, o desconstrutivismo e o pós-modernismo, e as biografias e autobiografias dos artistas, outra vez, textos de artistas e as suas representações plásticas, biografias visuais, que também podem existir e que são muito importantes. Nos contextos artísticos, hoje há muito este papel do feminismo, não é? O feminismo pode ser um caminho interessante de percorrer na história da arte, não é? A história da arte está cheia de feminismo, não é? As duas autoras principais é a Linda Nochlin, que enfim morreu agora em 2017, e Griselda Pollock, nascida em 1949, e que, portanto, são americanas e que vão estudar o papel da mulher artista, não é? Geralmente falamos só do homem artista, mas também houve mulheres, não é? Aliás, até há uma tese que defende que os criadores das Vênus pré-históricas podem ter sido mulheres e não homens, não é? Que é muito interessante. E aquelas Vênus pré-históricas serem uma espécie de autorretrato das próprias artistas. O mecenato feminino, que é muito curioso, o mecenato das rainhas não tem nada a ver com o mecenato dos reis, é muito engraçado. Por exemplo, eu lembro-me sempre
de uma figura que acho, enfim, muito simpática e fascinante, que é a Dona Maria I, de resto, enfim, que morreu no Brasil em 1816, e a Dona Maria I, que é a primeira rainha portuguesa, monarca portuguesa, portanto, ela era rainha de facto, não era rainha por ser mulher do rei, ela era a rainha porque era filha do rei Dom José. O mecenato dela é muito interessante, porque ela vai fazer a trasladação da avó, da mãe e dela própria, mandando construir, digamos, a Basílica da Estrela, onde está sepultada. Depois, enfim, quando o Dom João VI vem para Portugal, traz o corpo da mãe. E é muito interessante, porque ela não faz nada, digamos assim, relacionado com o pai ou o avô, não é? Mas sim com a mãe e a avó. É muito engraçado. E também a representação da mulher, não é? Ao longo da arte. A iconografia ligada à mulher. Depois, outra tendência hoje muito na moda é as questões da sexualidade. Os LGBTI studies, não é? O lesbian, gay, bisexual, transgender e o intersex. Os cultural studies e a teoria pós-colonial também. Digamos que há uma tendência muito grande que hoje, e que, enfim, iniciou-se nos anos 60 também, nas universidades inglesas, e também os subaltern studies, que é tentar recuperar a voz dos camponeses, dos comerciantes, dos pequenos proprietários, etc., nas cidades e a relação que eles têm com a arte. Hoje em dia também esta questão dos cultural studies, do subaltern studies também anda muito também no estudo até da street art, não é? Por exemplo, dos grafites, etc. Ora bem, no feminismo, o que é que o feminismo vai fazer, ou esta visão feminista da história da arte, é recuperar e reconstruir as experiências das mulheres e das mulheres artistas, estudar as instituições, as autoridades e as ideologias e a sua resistência à mudança. Atenção que só muito tardiamente, mesmo em França, mesmo em Paris, as mulheres entraram na Faculdade de Belas Artes, enfim, na Escola de Belas Artes, no caso, não era faculdade ainda, era Escola de Belas Artes, e o mesmo se passa naturalmente em Portugal e no Brasil, porque as mulheres não deviam de entrar para as Belas Artes. Porquê? Porque não era o lugar delas. Pior, elas iam ver homens nus, iam ver modelos nus. Por isso há uma grande resistência à entrada das mulheres. Em Paris isso está já muito bem estudado na Escola de Belas Artes, e por exemplo, quando elas entram, só as mulheres é que pertenciam a uma mesma turma, portanto não havia turmas mistas. Portanto as mulheres estavam sozinhas com um professor, naturalmente, enfim, uma pessoa, enfim, acima de qualquer suspeita, naturalmente, até pela idade, pela experiência, etc. Mas não foi fácil a entrada das mulheres nas Belas Artes. Até podemos dizer que a entrada das mulheres na sociedade a trabalhar nunca foi fácil, não é? Muito menos em Belas Artes, não é? Com certeza. Isto em Portugal, por exemplo, há uma grande resistência, não é? Muito poucas mulheres entram nas Belas Artes, e quando entram nas Belas Artes é para pintura, que é muito interessante. Repensar os espaços culturais e não para a escultura, não é? Que era uma coisa mais de homens, mais de força, etc. Bom, e depois repensar também os espaços culturais e psicológicos tradicionalmente dirigidos às mulheres. As teorias da arte, eu coloquei aqui um livro de Jean-Luc Chalumeau. É outro conceito importante, este das teorias da arte. A história da arte sempre teve teoria, e a teoria da arte, que é no fundo aquilo que o artista sabe, aquilo que o artista produz, aquilo que se sabe, aquilo que se defende, as ideias de cada uma das épocas, não é? E que se vai refletir, obviamente, na história da arte. E a história da arte na teoria da arte. E a teoria da arte na história da arte, naturalmente. As teorias da arte podem ser divididas nesta versão formalista com Wölfflin, na análise estrutural de Panofsky, não é? Cá está, o conteúdo, mas também a Lacan, Foucault e Roland Barthes, a sociologia da arte, Antal, Hauser e Francastel, esta sociologia da arte, por exemplo, com os dois primeiros nomes muito ligados ao marxismo, e a psicologia da arte, Gombrich, enfim, autor, enfim, também importantíssimo,
René Wick e André Malraux. E ainda a fenomenologia da arte, também muito ligada à pintura, sobretudo com Maurice Merleau-Ponty. Portanto, o que é interessante na própria obra de arte é que, e desculpem lá este esquemazinho assim um bocadinho rudimentar que eu fiz, é que nós podemos ter uma visão formalista, uma visão da fenomenologia da arte, da análise estrutural, da psicologia da arte, da sociologia da arte, mas com estes 5 focos, mesmo com estes 5 focos, nós não conseguimos perceber toda a qualidade, se quisermos, toda a essência, essa não queremos perceber naturalmente, da obra de arte. Portanto, a obra de arte está sempre para além de tudo isto, não é? E nós sabemos o que é que dizemos de uma obra de arte hoje, podemos saber o que é que se disse há 100, 200 anos atrás, mas não sabemos, não fazemos a mínima ideia do que se irá dizer nos próximos 200 ou 300 anos. E isso é que é fascinante na história da arte. Depois há uma série de livros, eu até tirei aqui alguns, que são livros importantes, por exemplo, para como escrever. São livros muito úteis, norte-americanos, como escrever na história da arte. São livros muito interessantes para os alunos. Por exemplo, um pequena guia para escrever sobre a arte. E temos aqui também um livro que eu gosto muito, de James Elkins, um autor, enfim, contemporâneo, que tem este livro que é fascinante, Stories of Art, Histórias da Arte, não é? Não é história da arte, é Histórias da Arte, em que ele se propõe, isto é uma ideia muito curiosa, pedir aos alunos, e ele próprio faz, um desenho. O que é a história da arte para ele? E então a história da arte para ele num desenho é isto. Portanto, são umas montanhas, não é? Se quisermos, é um mar, depois temos ali ao fundo o Ancient Middle East, não é? Portanto, o Médio Oriente, Próximo Oriente, se quisermos, ou Médio Oriente Antigo, depois temos os celtas, temos os maias, temos os aborígenes, depois temos ali aquele mar onde, da Grécia clássica e dos romanos, a Idade Média, o Renascimento do século XIX e depois aqui, mais perto de nós, a pintura recente ocidental. Depois tem alguns nomes, Pollock, por exemplo, Clement. Bom, enfim, temos um exercício interessante, ali ao fundo a arte egípcia, não é? A invenção da escrita lá ao fundo, reparem, também. E depois ele publica estes desenhos, por exemplo, um mapa intuitivo da história da arte de um aluno americano do ensino secundário, em que ele faz assim uns bonecos, uns ovnis, não é? Com a arte chinesa, não é? Provavelmente uma coisa esquisita para ele, para este aluno. A parte africana, não é? Que às vezes para nós ocidentais são assim um bocadinho ovnis, não é? O abstracionismo, o expressionismo, depois ali uns autores, não é? O Rothko, o Pollock e o de Kooning. Portanto, e é muito interessante estas opções que este aluno faz, ou esta aluna chinesa também faz, do que é para ela, visualmente, a história da arte. Eu também tentei, desculpem lá a presunção, de fazer uma coisa, o que é para mim a história da arte. Pelo menos agora, não é? Em março de 21, para mim a história da arte é qualquer coisa como isto. Eu acho que a arte sempre teve uma relação muito grande com a religião e com a política. Eu não direi, como o George Orwell, que toda a arte é propaganda. Não chegarei tão longe, mas há, obviamente, uma ligação com a religião. Portanto, se calhar a arte começou por ser sempre sacra, isso é curioso, não é? E depois tem uma relação com a política, funciona muito bem, a arte com a política e a política com a arte, enfim. Depois, para mim,
há duas coisas fundamentais, que é a questão da verticalidade, dos obeliscos, das árvores, dos ciprestes. Eu gosto muito de ciprestes. Das pedras, não é? Aparecem muitas pedras, por exemplo, até na Bíblia, que é, como iremos ver, um grande livro de teoria da arte. As pedras são os primeiros monumentos. Depois, a verticalidade, não é? O templo grego, o arco romano, a coluna. A coluna vem, obviamente, dos ciprestes, das árvores, não é? É uma invenção egípcia. Naturalmente, os arcos góticos, as catedrais, e tudo isto é um rio, não é? Florença, pus ali, Renascimento, Maneirismo, Barroco, Versalhes, tudo ali muito... fiz ali uma espécie quase de uma grelha, não é? São os jardins de Versalhes. Depois aqui pus o tal, o tridente, não é? Que são as 3 ruas que entram em Versalhes, não é? Roma é fundamental. Mas pus aqui antes Serlo e Palladio, 2 grandes autores teóricos e arquitetos, com certeza, do maneirismo, renascimento, maneirismo, classicismo, se quisermos. Depois pus aqui a Bauhaus, desculpem. Depois pus aqui a Bauhaus. O século XX será arte? Ainda será arte? Ou será outra coisa qualquer? Arte propaganda. O século XX usa muito a arte como propaganda e a propaganda como arte. Isso é outra discussão. Pronto. E o século XXI, haverá uma arte? E a arte será a digital? Provavelmente sim. A arte digital, a ligação da arte com a ciência, etc. Bom, o James Elkins também tem esta frase que é curiosa. No início do século XXI, os historiadores da arte gastam mais tempo nas suas teorias e métodos do que a ver as imagens. Isto é curioso. Nós não nos podemos esquecer que o mais importante na história da arte e na arte é a própria obra, não é? Eu tive um professor, o professor Artur Nobre de Guzmão, que era um eminente, um grande especialista de arte da Idade Média, que nos dizia exatamente isso. O mais importante é a própria arte, é o próprio objeto artístico, é aquilo, é a pedra, é a pintura, é aquilo que está ali. E nós temos que ver, não é? Portanto, se nós não virmos, não podemos provavelmente desenvolver nem teorias nem métodos. Pior, se calhar gastamos mais tempo nas teorias e nos métodos e nas discussões, eventualmente redundantes e sem qualquer interesse, do que em ver a arte. Portanto, isto é, enfim, uma advertência que nos faz James Elkins, naquele livro Stories of Art. Bom, agora vou passar rapidamente para o campo expandido dos estudos do património. Quando falamos em património, o professor Fernando António Batista Pereira, num texto de 2018, que eu depois irei apresentar no fim na bibliografia, parte exatamente daquele esquema que todos conhecem da Rosalind Krauss, da escultura no campo expandido, de 1979, em que ela faz uma relação entre a escultura com a arquitetura, com a não arquitetura, com a paisagem, não paisagem, o site construction. Bom, portanto, todos conhecem, não vou explicar este esquema ou este modelo diagramático, mas ela explica muito bem, ela própria, Rosalind Krauss, mas o meu colega e eminente professor, grande professor de História da Arte, museólogo, Fernando António Batista Pereira, propõe um modelo diagramático do campo expandido dos estudos do património. E, modéstia à parte, é isso que nós, na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, temos tentado fazer. E porquê? Porque, de facto, somos uma Faculdade de Belas Artes. Portanto, não somos uma Faculdade de Letras, não somos uma Faculdade de Ciências, somos Belas Artes. Portanto, que pode e tem a ver com a questão artística, naturalmente, com a questão técnica, com a questão científica cada vez mais e, naturalmente, com a questão também da literatura, não é?
E o que ele propõe é isto: artes visuais, património, museologia, curadoria, conservação e restauro. Depois, deste lado, a semiótica e teoria da arte, estudos visuais, estudos técnicos e materiais. Hoje em dia, da obra de arte é fundamental e tem uma componente, obviamente, científica. E depois a história da arte. Se repararem bem, tudo isto está ligado. Isto é que é interessante, é que tudo está ligado. Portanto, cada vez mais, os estudos do património têm a ver com as artes visuais, com o património, com a conservação e restauro, com a museologia, com a curadoria, com a história da arte, com o estudo técnico e material. Portanto, tudo isto se relaciona entre si e daí serem fundamentais as equipas multidisciplinares, como iremos ver. Aqui é a relação entre os dois, portanto, a proposta de Rosalind Krauss e a adaptação que o professor Fernando António Batista Pereira faz neste texto de 2016-2018, é esta a proposta que ele faz. E se quisermos, o campo expandido dos estudos de património, segundo Fernando António Batista Pereira, é que a história da arte está próxima do quê? Da teoria da arte, da estética, da filosofia, da semiótica, dos visual studies, dos estudos visuais, e confinante com a conservação e restauro. A conservação e restauro é, obviamente, cada vez mais, enfim, importante neste aspecto, não é? Está ali ao lado. E a história da arte, ela própria deve ser alargada à história das técnicas artísticas. O historiador de arte deve saber minimamente. O historiador de arte não é um artista. Não precisa de ser um artista, mas deve conhecer, deve dominar minimamente a história das técnicas artísticas. Mas também a história do gosto. O colecionismo é importante. As ciências da arte e do património, que aliás é a designação do nosso departamento nas Belas Artes de Lisboa, e os Heritage Studies, não é? Os estudos também, enfim, se quisermos, do património, enfim, daquilo que herdamos. A história da arte não deverá ser apenas a pesquisa documental. A pesquisa documental é muito importante, descobrirmos um documento, mas um documento não nos diz tudo sobre a obra de arte. Pode-nos auxiliar. Eu tive um professor que às vezes se irritava por uma determinada igreja e que dizia sempre, mesmo que me enchessem esta minha mesa cheia de documentos a dizer que aquela igreja é do autor tal, não pode ser. Os documentos estão todos errados porque aquela igreja não pode ser daquele autor. Ora, se o documento diz que a pintura é branca e nós não vemos branco nenhum na pintura, das duas uma, não se trata da mesma pintura, ou a pintura foi pintada com outra cor, ou noutra altura, ou então não é a mesma pintura. Portanto, o que é que vale mais que a pesquisa documental? A própria obra, naturalmente. A pesquisa documental é fundamental, com certeza. Mas não é apenas. Não podemos fazer apenas história de arte com base nos documentos. A crítica estilística. Saber que estilo é que é uma obra? Auxilia. Claro que auxilia. Os estilos, eu não sou contra os estilos. Os estilos, para mim, são gavetas. No armário do nosso cérebro, que nós pomos lá as coisinhas todas, não é? Mas podemos e devemos ter a capacidade de relacionar estilos com outros estilos. Ou analisar um objeto sem ser de um determinado estilo, sem ter esse preconceito estilístico, se quisermos. A autenticidade e as leituras. A história da arte não deve ser apenas a autenticidade e as leituras. É mais do que isso. Os novos historiadores da arte devem ser capazes de assumir e incorporar novos discursos e visões expandidas. Técnicas artísticas. Devem saber técnicas. Devem ter conhecimentos de ciências físicas e naturais. Devem ter conhecimentos de técnicas de exame e análise. É por isso que hoje em dia nós também não podemos pedir isto tudo a um historiador de arte. O historiador de arte deve saber o que é isto, mas depois deverá entrar sempre dentro das tais equipas multidisciplinares que são fundamentais. Bom, eu já me estou a alargar. Eu peço desculpa à professora Márcia,
do tempo, mas eu vou agora tentar ser, enfim, mais breve. O caso da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Bom, na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, que é a herdeira direta da Academia de Belas Artes de Lisboa, fundada no dia 25 de outubro de 1836, atualmente nós temos 7 licenciaturas. Eu costumo dizer que nem de propósito as 7 não é tanto por causa do Cristiano Ronaldo 7, não é? Do CR7, mas por causa, obviamente, das 7 maravilhas do mundo, não é? Que eram 7. Porquê é que as maravilhas do mundo não eram 5? Ou eram 6, ou eram 8? Bom, porque como todos sabem, 7 é o número da perfeição para os gregos. E é engraçado como nós chegamos a este número nas Belas Artes, não é? Portanto, vejam bem a força do número 7, não é? O poder do 7. Então temos a licenciatura em Arte Multimédia, que no fundo é a arte feita pelos meios multimédia, computadores, animação, filme, fotografia, etc. Ciências da Arte e do Património, a que eu pertenço, uma licenciatura em Desenho, uma licenciatura em Design de Comunicação, Design de Equipamento, estas duas depois dos anos 70, e uma licenciatura em Escultura, que vem, no fundo, já do século XIX, e uma licenciatura em Pintura. Nas Belas Artes não temos Arquitetura. A Arquitetura saiu, enfim, há uns anos das Belas Artes. Eu acho que foi uma perda óbvia para a arquitetura, sobretudo, e também para as Belas Artes, mas não se encontra, existe uma faculdade de arquitetura que também tem cursos de design, até design de moda, além do urbanismo, etc. Mas, de qualquer forma, atualmente na Faculdade de Belas Artes nós temos 7 licenciaturas e eu, sinceramente, não estou a ver a criação de uma 8ª licenciatura. Portanto, acho que este número está, neste caso, absolutamente, enfim, perfeito. Ligado aos modelos, ou ao modelo das ciências da arte e do património, na licenciatura e nos mestrados que temos na Faculdade de Belas Artes, eu fiz este esquema que acho que é interessante, porque as ciências da arte e do património têm 3 vertentes, como eu disse e como o professor Fernando António tão bem defende. Uma vertente humanista, nós temos que saber ler, escrever, saber história, saber estética, saber teoria, saber curadoria. Bom, a vertente humanista é importantíssima. Temos que ter uma vertente artística e técnica, e temos porque estamos integrados numa Faculdade de Belas Artes. Os nossos alunos têm aulas de desenho, têm aulas de geometria e anatomia, e isso é muito importante. E ainda uma vertente científica, porque eles têm de ter, obviamente, também conhecimentos de física e de química para fazer, enfim, análises, métodos de exame e análise, para fazer, obviamente, também poder trabalhar até nas questões ligadas, evidentemente, à conservação e restauro, e poder fazer também análise das obras, diagnósticos, etc. Bom, a História da Arte também tem, a nova História da Arte, se quisermos, pelo menos aquela que nós tentamos ensinar nas Belas Artes, tem uma vertente humanista, tem uma vertente artística e técnica, que é fundamental. Tem que se saber qual é a diferença entre a pintura a tempera, a pintura a óleo, as bases, uma escultura, como é que uma escultura é feita, como é que não é feita, os métodos, os materiais. Apesar de não sermos escultores, mas temos de ter algum conhecimento de técnicas de escultura, ou de arquitetura, obviamente, e a vertente científica também é importante. Os nossos mestrados, Crítica de Arte, Museologia, Museografia, Conservação e Restauro, também têm estas 3 componentes. Ora bem, e vou, enfim, rapidamente chegar ao fim. A licenciatura de Ciências da Arte e do Património no primeiro ano da nossa faculdade, portanto, Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, na licenciatura de Ciências da Arte e do Património, nós temos História da Arte 1, História e Teoria da Museologia e da Curadoria, muito importante a História e a Teoria, Teorias da Arte, e depois Desenho 1, que é dado pelos nossos colegas de Desenho, e Geometria.
A geometria é importante, obviamente, para o desenho e para os artistas, não é? Pronto. Projeções ortogonais. Depois, História da Arte 2, Artes e Humanidades. Peço desculpa, isto é no primeiro semestre, a parte de baixo no segundo semestre. História da Arte 2, Artes e Humanidades, que é uma disciplina muito interessante que faz a ligação entre a arte e as humanidades, a literatura, o pensamento, fazemos essas relações. Museologia e Conservação Preventiva, uma cadeira importantíssima também. Desenho de Património, não é? É o desenho vocacionado para o património, e uma optativa 1. Nós, nas licenciaturas, na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, os alunos podem fazer minors, isto é, podem ter majors, que é a licenciatura em si, e depois podem fazer minors, que são 5 cadeiras de um elenco pré-determinado. Por exemplo, podem fazer um minor em escultura, ou um aluno de escultura pode fazer um minor em História da Arte. Portanto, eu costumo dizer, e é verdade, quer dizer, a faculdade é de Belas Artes, não é de pintura, nem de desenho, nem de escultura, nem de arte multimédia. Portanto, as Belas Artes, e este sistema dos minors permite que os alunos possam fazer cadeiras optativas da sua área. Eles não são obrigados a fazer os minors, não é? Podem fazer as cadeiras que lhes apetecer da sua área e de outras áreas, mas podem escolher um elenco de 5 cadeiras, há 5 optativas, e ficar com o minor que fica registado no diploma. Isto é muito importante também. Depois, voltando para o segundo ano, Estética 1, História da Arte 3, Museologia e Curadoria, Anatomia Artística 1, importantíssima a anatomia. Depois, optativa 2. Depois, finalmente, Estética 2, segundo ano, segundo semestre, Materiais, Técnicas e Diagnóstico de Bens Culturais, Teoria da Crítica da Arte, Práticas Multimédia, dada pelos nossos colegas de Arte Multimédia. Cada vez mais os museus, a museologia, a curadoria, ligam-se à multimédia, não é? Portanto, há muita multimédia cada vez mais nos museus, nas coleções, e na própria história da arte, se quisermos, cada vez mais, até nas apresentações, nas reconstituições 3D, etc. E uma optativa 3. Finalmente, no último ano, terceiro ano, portanto, História da Arte Portuguesa 1, Sistemas de Registro do Património, são os vários sistemas que existem ligados ao património, Práticas Laboratoriais de Diagnóstico 1, portanto, a tal vertente de Física e de Química, Design Museográfico, muito importante, dado por um colega nosso também da área do design e, de resto, um grande museólogo que trabalha na Fundação Carlos Gulbenkian, enfim. E, de facto, é muito importante o design museográfico, como é que vamos conceber um museu ou uma exposição, e uma optativa 4. Legislação e modelos de gestão do património, isto, enfim, é a questão da legislação, o que é que há, ligado ao património, à gestão desse património. História da Arte Portuguesa 2, Práticas Laboratoriais de Diagnóstico 2 e, esta cadeira é importante, Projeto de Museologia e de Curadoria. O que é o projeto de Museologia e de Curadoria? É um projeto que os alunos fazem. Nós estamos numa escola de belas artes. Por isso, não podemos ter apenas cadeiras teóricas. Já vimos, temos cadeiras teóricas, cadeiras científicas, mas também temos de ter cadeiras ligadas às artes. Vimos o desenho, a anatomia, com certeza, a geometria, mas esta cadeira de projeto é fundamental, em que o aluno, no último ano, no segundo semestre do terceiro ano, faz um projeto. Um projeto para uma exposição, para um museu. Pode ser o redesign do museu, pode ser compor, melhorar uma exposição. Projeto. É muito importante uma cadeira de projeto, obviamente, numa faculdade de belas artes. Não nos ficamos, obviamente, porque temos, enfim, o nosso ADN, como agora se costuma dizer, é não apenas o saber, não é? Mas o saber fazer, não é? Não é nas belas artes é importante o saber, mas o saber fazer, concretizar, não é? A museologia é importante, mas a museografia é importantíssima também. É por isso que o nosso mestrado é de museologia e museografia. Não é só o saber, a teoria, mas é também praticar,
não é? Fazer, não é? O saber fazer é fundamental numa escola de belas artes. Bom, depois, muito rapidamente, os mestrados que temos é o mestrado em Crítica, Curadoria e Teorias da Arte, é o mestrado mais antigo das Belas Artes de Lisboa. Foi fundado em 1998 e depois foi reformulado em 2014. Inicialmente chamava-se apenas mestrado em Teorias da Arte. Depois o mestrado em Museologia e Museografia, que iniciou-se em 2001, 2002. O mestrado em Educação Artística, que também é uma vertente importante nas Belas Artes, é um mestrado mais vocacionado para os alunos que são professores do ensino básico e do ensino secundário, e o ensino liceal, pronto, se quisermos, o antigo ensino liceal, e o mestrado em Ciências da Conservação, Restauro e Produção da Arte Contemporânea, que se iniciou em 2013. Vou só muito rapidamente mostrar algumas cadeiras, as cadeiras do mestrado em Crítica, Curadoria e Teorias da Arte. Portanto, o primeiro ano é um ano teórico e o segundo ano é o ano da dissertação, não é? De mestrado. Desculpe, não é estados, é estudos, está ali uma gralha, desculpem, estudos avançados em História da Arte 1, estudos de Curadoria 1, estudos de Crítica da Arte 1 e optativa 1. Depois, estudos, não é estados, estudos avançados de História da Arte 2, estudos de Curadoria 2, estudos de Crítica da Arte 2, podem fazer ou uma ou outra, estudos de Estética Contemporânea e optativa 2. Estas cadeiras optativas são dos outros mestrados da Faculdade de Belas Artes. Depois o mestrado em Museologia e Museografia tem estas cadeiras, Teoria e História da Museologia, Olhares e Territórios na Museologia e na Curadoria, que é uma cadeira com uma componente prática, em que os alunos devem pensar uma rua, um território, uma casa, enfim, uma situação como um campo ligado à museologia e à curadoria, gestão e prática museológica, e depois uma cadeira importante, design de apresentação, que é dado por um colega nosso também de design de equipamento, como montar uma exposição, e optativa 1. Depois, conservação preventiva e teoria do restauro, programação de museus e exposições, projeto, planeamento e implementação, enfim, são duas cadeiras também, estas duas últimas, enfim, muito ligadas à prática, e depois design de apresentação 2, ligado ao design de comunicação, como eu disse, é fundamental num museu a comunicação, numa coleção a comunicação, e depois uma optativa 2. Depois o mestrado em Ciências de Conservação e Restauro, enfim, não vos vou amassar mais, portanto tem estas 4 cadeiras ligadas exatamente à conservação e restauro. Atualmente o nome é Produção da Arte Contemporânea, porque reparem, a produção da arte contemporânea e a arte contemporânea suscita grandes problemas ligados precisamente aos materiais empregos. Não é? Quer dizer, muitas vezes são materiais perecíveis, é papel, é cartão, colas, enfim, não muito resistentes. Portanto, a arte contemporânea hoje, e quando eu falo em arte contemporânea, enfim, podem ser colagens, não é? Colagens, cubistas, etc., suscitam grandes problemas de conservação e restauro. Não é apenas a conservação e restauro da pedra, da cerâmica, do bronze, mas estes materiais, por vezes, são muito complicados. Bom, o futuro. E estou mesmo a terminar, peço desculpa pelo atraso, isto é uma vergonha, mas enfim, já vai sendo hábito. Finalmente, a arte sacra. A arte sacra, para mim, também se pode dividir em 3 partes. A arte sacra tem a ver com a teoria da arte, obviamente. Com a religião, com a teoria da religião, obviamente. Senão não é arte sacra, é arte de qualquer coisa, não é? Tem muito a ver com a Bíblia. Não nos podemos esquecer que a Bíblia é o primeiro livro de teoria da arte da humanidade. Há imensa teoria da arte na Bíblia, não é? É só ver. Os primeiros monumentos eram pedras. A questão do bezerro de ouro, da proibição da imagem, da legitimação da imagem, não é? Deus proíbe as imagens, mas por vezes Deus também permite as imagens, não é? Reparem.
no tempo de Salomão existiam querubins em madeira. Por cima da Arca da Aliança havia querubins. Deus também manda fazer uma serpente, não é? Em bronze. Portanto, é curioso, porque a Bíblia não é só um livro iconoclasta, não é? Que recusa a imagem. Não. Deus, por vezes, permite a imagem, permite a arte. E depois há muita relação, aliás, o Winkelmann escreve muito sobre isso. Há muita obra de arte na Bíblia, até ligada, por exemplo, à gravação das pedras e à fundição e ao trabalho em metais, etc. Portanto, a arte sacra tem uma componente teórica, sem dúvida, como qualquer arte que se preze. Tem que ter uma teoria. Depois, a arte sacra são formas. São formas, são composições, tem cores, portanto, também tem técnicas, obviamente. E temos de, pelo menos, ter esta componente, as formas, as composições, as cores e já agora as técnicas. Depois, muito ligada também à arte sacra, eu se calhar até podia ter posto esta iconologia e iconografia antes das formas, composições, cores e técnicas, mas enfim, para o caso também não me interessa, mas enfim, mas se calhar a iconologia e a iconografia é muito importante na arte sacra, como todos sabem. Então, avançando, temos aqui então este esquema que eu criei também de teoria da arte, a religião e a Bíblia, digamos que é a parte superior da arte sacra. Por um lado a iconologia e a iconografia, e depois o aspecto, digamos, mais formal, ligado às formas, às composições, às cores e às técnicas. Já estou mesmo a terminar. Visões para o futuro. Atualmente é fundamental, como eu já tinha dito, uma interdisciplinaridade. E se repararem bem, isto é também tudo muito interdisciplinar. Portanto, estas composições que eu aqui criei, que eu imaginei, são, no fundo, 4, não é? Triângulos que formam um triângulo, não é? Mas é muito importante a interdisciplinaridade. Tentar ao máximo uma visão integrada, alargada e expandida, de acordo com o pensamento do professor Fernando António Batista Pereira e da Rosalind Krauss, naturalmente, como afinal Vitrúvio defendia. O Vitrúvio defendia que o arquiteto também devia de saber muitas coisas, como a gente viu. E devemos cada vez mais avançar para profissionais de equipas multidisciplinares. Na história da arte, na teoria da arte, na crítica da arte, na museologia, na curadoria, na conservação e restauro. Pelo menos nestas é fundamental. São fundamentalmente são campos do saber que exigem interdisciplinaridade. Vários conhecimentos. Nós, em Portugal, temos estado a trabalhar muito nestes modelos de equipas de orientação. Hoje em dia já não há o orientador, não é? Aliás, isto é engraçado. Antes, cada um de nós, quando fazia o seu mestrado ou o seu doutorado, doutoramento, como se diz aqui em Portugal, doutorado aí no Brasil, tínhamos um orientador. Ninguém sequer imaginava ter dois, porque geralmente se a gente dissesse, eu gostava de ter outro orientador. Bem, o orientador principal diria que era quase uma afronta, uma crítica, um sinal de desconfiança, não é? Mas hoje em dia devem existir, exige-se cada vez mais equipas de orientação em mestrados e em teses de doutoramento. E isso é enriquecedor para todos, desde logo para o candidato. Não é obrigatório e ninguém sabe sobre tudo. Isso é mentira. Isso é o que os políticos geralmente sabem sempre. Não? Os políticos dizem sempre que sabem sempre tudo. Eu costumo dizer aos meus alunos, vejam bem para onde eles nos levam. Os políticos sabem tudo. Não sabem nada, obviamente, é uma desgraça. Portanto, cada vez mais estas equipas de orientação são fundamentais. Há uma pessoa mais ligada a um campo, outra mais ligada ao outro campo. Há uma pessoa que pode discutir, atenção, a introdução devia ter este ponto, a outra acrescenta. Eu acho que, sobretudo, é enriquecedor
para o aluno, para o candidato e para os próprios professores que estão a orientar. Eu hoje em dia não me passa, palavra de honra, pela cabeça ser orientador único. Eu preciso sempre de alguém. Eu gosto de discutir com outra pessoa. É melhor discutirmos. Claro que não vou e não devemos ter uma pessoa na nossa equipa de orientação que detestemos, não é? Senão isso é uma confusão, não é? Obviamente, mas nunca há esse perigo, porque as pessoas respeitam-se. E isso é muito importante para o aluno. Portanto, os tempos dos historiadores muito cultos, sábios, literatos, acabou. Quer queiramos, quer não. Acabou. Claro que temos que os estudar. Eram pessoas extraordinárias. O Vasari faz uma obra espantosa que é As Vidas, não é? Pensar quase como um jornalista, como um repórter, dizendo Miguel Ângelo, onde é que ele nasceu, onde é que ele viveu, quem foram os seus professores, que obras é que fez. Ele faz tudo. É um homem extraordinário. O Winkelmann, um gênio, um homem espantoso, de uma cultura imensa. E todos estes que eu vos vou mostrar, o Riegel, o Wolflin, o Greenberg, o Henri Faucon, são homens fundamentais na história da arte. Mas hoje, o Warburg, pronto, o Panofsky, o Wittkower, mas quer queiramos, quer não, hoje em dia a história da arte não pode ser centrada apenas num nome. Deve ser centrada, sobretudo, nas equipas multidisciplinares. E então, qual é o futuro da história da arte? E já agora da história da arte sacra, por exemplo? O que é que eu julgo que um historiador hoje em dia deve ser? Conjuntamente com os seus colegas. Para mim, deve ser um explorador, um mineiro e um defensor da arte, do património e da história. Reparem, porque há muita guerra em torno da arte. Há muita destruição artística. Por maldade, por negligência, por estupidez, por ignorância. E o historiador da arte, ou a pessoa que trata da museologia, da curadoria, da teoria da arte, deve ser um defensor da arte. Defensor, educador, porque as pessoas só defendem, só apreciam se conhecerem. Hoje em dia, por exemplo, o ensino das artes em Portugal, e é com muita tristeza que eu digo isto, está subvalorizado e é uma estupidez. Sem nome. Desculpem. A maior parte dos nossos políticos, se calhar no Brasil e em Portugal naturalmente, não distinguem um quadrado de uma circunferência. Não pode ser. As pessoas têm de saber minimamente o que é a arte. Devem respeitar, devem conhecer, mas também se não conhecerem não a respeitam, não a entendem. E aquilo eu também era capaz de fazer, como muitas vezes se diz. O Picasso, isso também eu sou capaz de fazer. Bom, a pessoa pergunta logo, e porquê é que não faz? Quer dizer, a educação hoje em dia é fundamental. Eu nem pus aqui educador, porque para mim o historiador de arte é sempre um educador. E um aprendiz, porque o historiador de arte não ensina. Também tem de aprender, porque ele não sabe tudo, não é? Pronto. Então, e para terminarmos, deve ser um explorador, um mineiro e um defensor da arte, do património e da história. Portanto, deve ser, então, como eu disse, um explorador, um mineiro, não é? Explorador porque vai explorando o território, vai explorando coisas que nunca ninguém disse, coisas que nunca ninguém viu, vai explorar novos conteúdos, novas metodologias, novas aproximações. O mineiro porque vai aos documentos, vai lá ao fundo das coisas, tentar tirar aquilo que verdadeiramente interessa. E um historiador de arte, reparem, o historiador de arte também muitas vezes, e mesmo as equipes, há uma coisa curiosa, no historiador de arte, ou na pessoa que faz um mestrado, ou um doutorado, há uma grande solidão.
o ato criativo é muito solitário, sempre foi. E esta existência de equipas multidisciplinares até é interessante nesse aspecto de fazer com que essa solidão não seja permanente, não é? Tem que ser partilhada, não é? E isso é muito importante. Então, mineiros, não é? Portanto, explorador, mineiro, não é? E, finalmente, se quisermos, um defensor, não é? Um defensor da arte, do património e da história. Eu deixo aqui também a bibliografia essencial para esta minha apresentação e quero agradecer uma vez mais o convite e termino então e peço desculpa por ter, enfim, tomado tanto tempo nesta palestra. Muito obrigado e vou então... O professor Eduardo, pela sua brilhante palestra, nos suscita inúmeras perguntas. Agradeço muitíssimo. Márcio, desculpe lá, eu só me esqueci de pôr aqui um slide final. Meu Deus, isto aqui de facto é mau até ao fim. É a vergonha até ao fim. Eu esqueci, não foi a bibliografia, que eu essa pus, mas isto é o facto de eu estar... Eu só vou pôr aqui mesmo só o meu contacto. Não, sim, é só a bibliografia eu já apresentei. Ok. Vou só... Já estão a ver, não estão? Sim, sim. Estejam descansados que eu não vou repetir tudo outra vez, não é? Pronto, coitados. Senão, pronto, é aqui. Pronto, aqui. Tem aqui o meu contacto também e a data. Obrigada. Pronto, era só mesmo isto. É que isto de estar com um computador e um tablet ao lado, pronto. Muito obrigado.